Capítulo 28. Dinâmico, não estático. Já conversamos sobre com quem você vai se casar. Agora, o que é o casamento? Você já leu a definição de Barth. Não posso melhorá-la, mas há 4 coisas que o casamento vem a ser à medida que você for convivendo por dias, semanas e anos com seu marido. É um relacionamento dinâmico, não estático. Ou melhora ou piora. À medida que as pessoas vão crescendo ou se deteriorando, os relacionamentos entre elas hão de crescer ou se deteriorar. Uma explicação comum oferecida para a incompatibilidade conjugal é: nós superamos um ao outro. Um casal se conhece no colégio ou na faculdade, compartilha os interesses da juventude, casa, começa a descobrir que fazer sucesso no mundo pode não ser tão divertido quanto fazer amigos, tirar boas notas ou fazer gols lá no campus. A responsabilidade começa a se aproximar, contas têm de ser pagas, decisões têm de ser tomadas, é preciso trabalhar duro sem que haja recompensa pública, tampouco privadas muitas vezes. Já se disse que se um casal não cresce junto, aumenta a distância entre os dois. Porém, para os casais que fizeram os votos com seriedade diante de Deus e na presença de testemunhas, a possibilidade dessa distância crescente não deve ser permitida. Não é algo que precise acontecer com eles, como se fossem espectadores atingidos por alguma força da qual são incapazes de se proteger. Eles decidiram amar e viver juntos. Eles permanecem, não desamparados, mas em relação a Deus, cada um responsável por cumprir seus votos perante o outro. Cada um decide fazer a vontade de Deus para que, juntos, se movam em direção à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. E se Deus é visto como o ápice de um triângulo no qual eles dois são os vértices básicos, o movimento em direção a Deus, necessariamente, diminui a distância entre eles. Aproximar-se de Deus significa aproximar-se um do outro, e isso implica crescimento e mudança. Eles estão sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem. Não existe tal coisa como estagnação, nem aquela aparentemente inocente palavra incompatibilidade. Existem tensões. A robustez de uma grande catedral está no impulso e no contraimpulso de seus contrafortes e arcos. Cada um tem sua própria função e cada um sua força peculiar. É assim que eu vejo a dinâmica de um bom casamento. Não é força em contraste com fraqueza. São 2 tipos de força, cada um destinado a fortalecer o outro de maneira especial. Já falamos sobre a analogia do veleiro com referência ao significado da disciplina. Não é fraqueza o barco submeter-se às leis de navegação. Essa submissão é a sua força. São as leis que permitem ao barco utilizar toda a sua força, a fim de subordinar a força do vento e assim aproveitá-la a seu favor. Não foi alguma fraqueza no Filho de Deus que o fez obedecer à vontade do Pai. Foi poder, o poder de sua própria vontade em querer a vontade do Pai. Em um bom casamento, há dependência e independência de ambos os lados. Seu marido precisa que você seja diferente dele. Que você seja o que somente você é, o que ele nunca poderá ser e o que ele precisa e deseja ser. Só assim você pode ser o que é em relação a ele. Só assim você pode complementá-lo. Ele depende de você para ser seu complemento. Você depende dele para ser o seu. Ele é independente de você em suas diferenças. Você é mulher, distinta, totalmente diferente, oposta. No Senhor, todavia, disse o apóstolo Paulo, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, do 11 ao 12. Homens e mulheres não podem e não devem tentar viver a vida sem referência ao sexo oposto. Eles são interdependentes e foram designados para reconhecer e confrontar um ao outro. E é essa confrontação, mais claramente realizada no casamento, que torna de enorme importância que os sexos não sejam confundidos, ignorados, minimizados ou jogados um contra o outro. Nós precisamos um do outro. Marido e mulher precisam ser marido e mulher, não camaradas. A dinâmica deve ser mantida conforme pretendida pelo arquiteto. Você já teve alguma experiência desse processo de mudança? Você conheceu Walt pela primeira vez por ele ser amigo de Ed. Quando o viu na vez seguinte, ao voltar da faculdade para as festas de fim de ano, ele despertou seu interesse e você começou a pensar nele não mais como o amigo de um amigo, mas como seu amigo. Lembra-se da noite em que você estava casualmente cuidando de seus afazeres, limpando a cozinha, passando roupa, e ele não ia embora? Você viu que ele estava dando desculpas para ficar, e a percepção de que ele estava interessado em você
causou outra mudança. Ele não era mais apenas um amigo. 2 meses depois, você recebeu um cartão no Dia dos Namorados e logo em seguida um cartão de aniversário. Na Páscoa, você o viu novamente e começou a se perguntar se o amava. Você recebeu 1 ou 2 cartas durante o verão e no outono você já sabia, sem sombra de dúvida, que ele a amava. Então, no último Natal, ele já era seu noivo e em breve será seu marido, amigo, amado, marido. Em sua vida juntos, ele será muitas coisas para você. Confidente, companheiro, provedor, força, parceiro nas diversões, ouvinte, mestre, aluno, líder, consolador e como Sara enxergava Abraão, Senhor. Cada papel tem suas glórias e suas limitações e cada um requer um tipo diferente de resposta da sua parte. E isso requer resiliência, adaptabilidade, maturidade. A vida torna-se empolgante e o interesse é mantido por meio dessa dinâmica, desde que tudo seja sustentado pelo amor. Seu provedor pode, em algum momento, perder o emprego. Sua força pode mostrar inesperada fraqueza. Seu cavaleiro de armadura pode sofrer uma derrota em público. Seu mestre pode cometer um erro grave sobre o qual você já havia tentado alertá-lo. Seu amante pode tornar-se um paciente indefeso, doente, dolorido e triste, necessitando de sua presença e cuidados a cada minuto do dia e da noite. Este não é o homem com quem me casei, você dirá, e isso será verdade. Mas você se casou com ele para o bem e para o mal, na saúde e na doença, e aquelas tremendas promessas levaram em conta a possibilidade de uma mudança radical. Foi por isso que as promessas se fizeram necessárias. Algumas coisas na vida podem trazer o que parece ser uma zombaria das promessas solenes. Amar, honrar e obedecer a seu marido pode parecer a derradeira ironia diante das indizíveis humilhações e indignidades de uma doença. Amar, honrar e obedecer a esse homem exausto, angustiado e zangado que se recusa a tomar seu remédio? Os votos são sérios, espantosamente sérios, mas você não os assume confiando em sua própria força para cumpri-los. A graça que lhe permitiu fazer esses votos estará à sua disposição quando esse cumprimento parecer impossível. Capítulo 29. Uma união. Casamento é uma união. São necessários 2 para formar uma união. Um apenas não é suficiente. Quando Deus criou o homem, viu que não lhe era bom estar só e criou uma mulher, dele e para ele, especificamente designada para auxiliá-lo, para lhe ser idônea, para ser sua companheira. A mulher é totalmente outra, um ser totalmente diferente, uma dádiva plena de Deus para o homem. E cada um deles está ligado ao outro, responsável perante o outro em obediência ao mandamento de Deus, responsável por ser homem ou mulher, e no casamento, por se unir ao outro como uma só carne. É por essa razão que o homem deixa seus pais. Ele renuncia a todos os outros laços na carne para estabelecer o mais íntimo de todos, o único que constitui a união perfeita de uma só carne. Não há competição em uma união, não há jogos eliminatórios, não há disputa por pontos, não se fazem comparações, nem se insiste em dividir meio a meio o que quer que seja. Cada um é pelo outro, jogando a favor e não contra. Mas nós somos humanos. Na condição de minha filha, você sabe muito bem que eu sou humana, cheia de defeitos, sem nenhuma pretensão de dizer que tudo sempre funciona perfeitamente. Certa vez, antes de seu pai e eu nos casarmos, descobri que ele sentia que estávamos competindo e que isso o incomodava. Ambos estudávamos espanhol com uma senhora equatoriana e ela precisava corrigir a pronúncia dele com mais frequência do que a minha. Ele não ficou chateado por achar que ela estava sendo injusta. Ele ficou chateado por achar que ela estava certa. Eu não fazia ideia disso até o dia em que ele me falou a respeito, enquanto passeávamos. Não que ele estivesse me pedindo para ir mais devagar, para pegar leve com ele, para ser uma aluna inferior. Nada estava mais longe de sua mente. Ele só queria confessar sua dificuldade naquela competição. Eu reconheci que estava me divertindo com aquilo e que provavelmente estava estudando mais do que estudaria se não houvesse competição. Ele reconheceu que a diferença de dons é um fato da vida e acabou por aceitá-la. Era uma questão de sentimento, não de razão, e ele foi capaz de enxergar isso. Ambos começamos a aprender. E essa é uma lição que nunca terminamos de aprender. Que quaisquer dons que tivéssemos não eram para nossa ostentação, mas para usarmos em favor de outras pessoas. Depois de nos casarmos, descobrimos como nossos vários dons se encaixavam surpreendentemente bem, e assim, começamos a aprender a lição de 1 Coríntios 12, do 17 ao 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato?
mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. A união no corpo físico. Todos os membros ligados em harmonia e para o bem do todo, todos sujeitos à cabeça. Assim, há também união no casamento. Duas pessoas distintas que se tornam uma só carne, e se forem cristãs, uma em Cristo, em sujeição à sua liderança. Se as duas são uma em Cristo, não há apenas união, mas comunhão, e isso é algo impagável. Capítulo 30. Um espelho. O casamento acaba por ser um espelho. Cada um reflete o outro, e isso, em certa medida, mostra-se doloroso, pois nenhum de nós pode suportar muita realidade de uma vez. Na Austrália, um periquito chamado Tweety Pie se viu em um espelho pendurado perto de sua gaiola e teve de tomar tranquilizantes, pois após a revelação, passou a gritar à noite, lutar contra inimigos imaginários e se encolher no canto da gaiola. Para a maioria das pessoas, o casamento é a primeira experiência de vida em comum na fase adulta. A primeira experiência do cumprimento diário, ordinário e humilde de deveres em contato próximo com outra pessoa e em dependência mútua dela. Poucos tiveram de assumir, rotineiramente, responsabilidades até o casamento. Ter um colega de quarto da faculdade pode ter fornecido um pouco de prática, mas isso incluía pouquíssimos serviços domésticos e provavelmente nada de culinária ou administração financeira. Essas são realidades difíceis, e se o casamento é a primeira chance que alguém tem de encará-las, pode-se cometer o erro de culpar o casamento em si, ou o cônjuge, por dificuldades que simplesmente fazem parte da vida adulta. A vida inclui muita monotonia. Alguém mal chegou a lidar com ela sozinha, e quando começa a lidar com ela acompanhado, não é de admirar que a fraqueza e o pecado se manifestem. Não admira que haja surpresas. Tal pessoa terá vislumbres de si mesma em um espelho. Você já teve alguma prática nas rotinas de vida? Nos últimos 2 anos, você planejou refeições, fez as compras e as preparou. E fez isso muito bem. Mas é algo diferente planejar, comprar e cozinhar 21 refeições por semana, 52 semanas por ano. Você tem conquistado e administrado o seu próprio dinheiro há vários anos, mas é algo bem diferente ter de orçar e gastar cuidadosamente o dinheiro que outra pessoa ganhou, fazendo com que dure para ambos por 1 mês e então por 12 meses. E você será testada nessas questões terrenas. Nesse contexto, você se verá como nunca se viu antes. Você se verá pelos olhos de seu marido, e isso será revelador. Algumas vezes você verá defeitos nele. É bem provável que você esteja vendo nele defeitos que precisa trabalhar em si mesma. Se você estiver deprimida, talvez note que ele está deprimido. Se você fizer questão de estar alegre, talvez se surpreenda com a diferença que isso fará em seu marido, mesmo quando ele tiver bons motivos para não estar alegre. Sua própria atitude pode criar para ele um clima diferente, e isso faz parte de seu trabalho como esposa. O lar que você constrói e a atmosfera desse lar são o mundo para o qual ele retorna do mundo do seu trabalho. Que esse seja um lugar de beleza e paz. Capítulo 31. Uma vocação. Finalmente, e creio que o mais importante, o casamento é uma vocação. É uma tarefa para a qual você foi chamada. Se é uma tarefa, significa que você se esforça nela. Não é algo que simplesmente acontece. Você ouve o chamado, atende, aceita a tarefa, começa a desempenhá-la de boa vontade e com entusiasmo. Compromete-se com a disciplina, as responsabilidades, as limitações, os privilégios e as alegrias envolvidas. Você se concentra nisso, entregando-se a esse chamado dia após dia em um sim para toda a vida. E após dizer sim ao homem que a pediu em casamento, você prossegue dizendo sim ao casamento. Isso é mais fácil para a mulher, penso. Falando por experiência própria, ao se casar, até mesmo uma mulher com uma carreira considera fácil fazer do casamento sua principal tarefa e renunciar à sua ocupação com brados de aleluia, como disse Ruth Benedict, para que seu marido esteja em primeiro lugar. Talvez, no plano de Deus, ela não abandone de fato essa carreira. Ela deve continuar a fazer o trabalho para o qual foi chamada em primeiro lugar. Eu era uma missionária antes de seu pai me pedir em casamento, e quando me casei com ele, ainda era uma missionária, e não apenas a esposa de um missionário. Na segunda vez que me casei, havia ingressado em outra área de trabalho, como escritora, e não fui dispensada desse emprego para me tornar esposa, embora, em ambos os casos, tenha ficado claro para mim que minha vocação principal era o casamento. Se eu não estivesse disposta e desejosa de ingressar nessa vocação com suas disciplinas, responsabilidades,
limitações e privilégios, então eu não deveria ter me casado. Isso me parecia óbvio. Pode haver algumas mulheres excepcionais que combinem carreira e casamento com sucesso, mas dar atenção plena a ambos ao mesmo tempo é uma impossibilidade. Se uma mulher deseja que sua carreira tenha prioridade, é melhor permanecer solteira, pela simples razão bíblica de que ela foi feita para se adaptar a um homem, foi feita para ele, se tiver um homem. Talvez eu esteja fazendo isso soar fácil demais. Antes de me casar pela primeira vez, passei por um longo período de reflexão e oração para saber se, de fato, o chamado missionário não excluía a possibilidade de casamento, no meu caso. Isso certamente era verdade para alguns. Aparentemente foi o caso de Amy Carmichael. Ela sabia que o chamado divino para o trabalho missionário entrava em conflito com seus próprios desejos de se casar e escolheu não o seu caminho, mas o de Deus. Eu me perguntei se estava sendo chamada a fazer o mesmo tipo de escolha. Você conhece meu temperamento, como sou tão facilmente convencida de que a vontade de Deus é qualquer coisa que eu não queira fazer. Mas enfim, de formas imprevisíveis, mas inconfundíveis para nós, algumas das quais já lhe contei em outro lugar, concluímos que o casamento era nossa vocação e, como tal, exigia, que exigência agradável, nosso comprometimento. Mais tarde, porém, quando as exigências de ser uma missionária ou escritora ocasionalmente atrapalhavam o ser uma boa esposa, tive de lutar com a falaciosa suposição de que a tarefa mais fácil ou mais agradável, a de esposa, nada mais era do que uma fuga da responsabilidade. Mas também é minha responsabilidade ser esposa, dizia a mim mesma, e imediatamente retrucava. Mas você tem de ir lá e ensinar aquelas nativas a ler. Ou, quando você vai conferir aquela tradução de Lucas? Quando era tanto escritora como esposa, sentia-me extremamente tentada a não fazer nada além do trabalho doméstico, porque amo o trabalho doméstico e, sobretudo, porque amo realizá-lo para criar um lar para o marido. Porém, houve momentos em que tive de me afastar da cozinha e descer para o escritório para fazer primeiro o trabalho mais difícil e comer meu espinafre antes de poder ter a sobremesa. Esse é um conflito que todo homem casado que leva a sério tanto seu casamento como seu trabalho enfrentará. Eu disse que acho mais fácil uma mulher aceitar seu casamento como vocação porque o fardo da responsabilidade financeira recai sobre seu marido. Mesmo nos casos em que a renda da esposa é necessária, o que não era meu caso, o marido é o provedor. Segundo as Escrituras, ele é responsável por sua família. Conheço uma mulher que diz ao marido: "Eu sou sua mulher, mas você é meu viver." Uma mulher nunca é a vida de um homem no mesmo sentido que um homem é a vida de uma mulher. E é assim que deve ser. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. Mas é por isso que não é fácil para o homem ver o casamento como uma vocação. E se ele não o vê como tal, não levará a sério suas implicações. Você gostaria de uma fórmula simples para organizar as prioridades, não é? Todas nós gostaríamos, e ninguém nos vai dar. Somente Deus, que a chama para sua tarefa, a ajudará a saber onde reside o equilíbrio, quando você pesa suas responsabilidades diante dele, com oração e confiança. O justo viverá pela fé é a norma do casamento, assim como de todas as outras esferas da vida, e não há outra norma que cubra todas as vicissitudes. O casamento não é a única tarefa para a qual qualquer uma de nós é chamada. As mulheres que não têm uma carreira certamente são chamadas para uma variedade de tarefas além do casamento. A maternidade é uma tarefa que, assim como uma carreira, muitas vezes ofusca a vocação matrimonial, de modo que o casal se esquece de que foi chamado um para o outro e só pensa na família. Como esposa de um ministro, você terá tarefas na igreja que demandam tempo e atenção. Cada tarefa requer fé. Cada uma deve ser reconhecida e aceita ou rejeitada pela fé, crendo que o Deus que ordena todas as coisas pode ordenar e dirigir sua vida para que ela não seja vivida de forma egoísta, em floridos canteiros de comodidade, nem seja tão confusa ou agitada que a paz de Deus não possa governar. E a palavra egoísta nos leva ao princípio do sacrifício. Vamos assentar isso de uma vez por todas. Se uma vida cristã exige sacrifício, um casamento cristão também exige sacrifício, com a entrega de sua vida pelo outro, que é o princípio central do cristianismo. Mas dar sua vida por seu marido todos os dias não é, para mim, o tipo de sacrifício mais difícil. Normalmente não se parece nem um pouco com um sacrifício. Muitas vezes, não dói. Mas quando vocês dois tiverem de se sacrificar juntos por outras pessoas, talvez se pareçam mais com um.
Depois de tudo o que eu disse sobre a responsabilidade de um para com o outro, sobre a seriedade dessa vocação do casamento, sobre a necessidade de desempenhar sua tarefa, ainda devo lembrá-la de que o princípio da cruz está no cerne do casamento. Paulo escreveu aos Coríntios que, porque o tempo se abrevia, aqueles que tinham esposas deveriam viver como se não tivessem. Muitos homens casados conseguem viver assim, com um jovial e impensado desprezo por suas esposas e famílias. Não era isso que Paulo tinha em mente. Ele estava escrevendo sobre a necessidade de viver a vida segundo Deus. Ele fala das tensões inevitáveis. A mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. 1 Coríntios 7, 34. Paulo não apoia a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, disse ele aos Filipenses. Antes, seu motivo ao mencionar essas coisas é somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Algumas vezes, essa consagração pode exigir que vocês sacrifiquem suas vidas juntos pelo bem de outras pessoas. Em outras ocasiões, sua consagração a seu marido será aceita como consagração ao Senhor. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. As palavras de Jesus são a prova de que a maneira como tratamos outras pessoas, incluindo nunca se esqueça seu marido, é a maneira como o tratamos e ele a aceita como tal. Portanto, o casamento é uma vocação. Você é chamada para ele. Aceite o casamento então como uma tarefa dada por Deus. Mergulhe nele com alegria. Faça-o de coração, com fé, oração e ação de graças. Capítulo 32. O que faz o casamento dar certo? Antes de recomendar as 4 coisas que, creio, fazem um casamento funcionar, devo reconhecer que há inúmeros casamentos aparentemente bem funcionais em que essas coisas têm pouca ou nenhuma importância. Penso em Eugenia e Guayaquil. Eugênia, uma nativa da tribo Quichua, veio trabalhar, em sua adolescência, como nossa empregada doméstica em Xandia. Para nossa surpresa, ela trouxe um menino de cerca de 11 anos a quem apresentou como seu marido. Eles se mudaram, não exatamente de mala e cuia, pois acho que trouxeram apenas uma cuia, uma rede indígena usada para transportar utensílios, para ser mais precisa. Eugenia fazia o trabalho doméstico. Guayaquil ia para a escola. Ele esperava concluir a 6ª série, o mais longe que a escola da missão podia conduzir os meninos naquela época. Quando voltava da escola, fazia tudo o que Eugênia mandava. Cortava lenha, acendia o fogão, carregava a água e às vezes cortava cebolas, mexia as panelas, lavava os pratos. E esse era um arranjo muito conveniente para todos nós. Gervásio, o irmão mais velho de Eugênia, era casado com a irmã mais nova de Guayaquil, Carmela, uma doce menininha com enormes olhos escuros e um sorriso tímido. A mãe de Guayaquil e Carmela morrera quando eles eram pequenos, e o pai havia decidido que a maneira mais fácil de assegurar que eles seriam bem cuidados seria entregá-los aos respectivos cônjuges prometidos. Portanto, eles foram dados mais precocemente que de costume, mas ambos os casamentos pareciam totalmente bem-sucedidos. Perguntei a uma das nativas se aqueles casais realmente dormiam juntos. Ela deu uma gargalhada e disse: seu coloquialismo se perde muito na tradução. Nenhuma esposa dorme mais perto do marido do que Carmela. Nós vimos como a poligamia funcionava bem na tribo Auca. Nossa casa era vizinha à de Dabu, que tinha 3 esposas. Durante o dia, nós as víamos juntas enquanto o marido caçava. A casa deles, como a nossa, não tinha muros. Nunca ouvimos uma discussão ou vimos o menor sinal de atrito entre aquelas mulheres. Dabu era fiel a elas, até onde se sabia, e todos sabiam praticamente tudo sobre todos, e muito generoso em tê-las tomado para si, pois todas eram viúvas com seus próprios filhos e não teriam ninguém para caçar para sua prole se Dabu não fosse tão generoso. Sabemos de casamentos mistos entre pessoas de culturas ou raças muito diferentes que pareciam funcionar bem. Richard Hooker, grande teólogo inglês, casou-se com a filha da locadora da casa na qual ele se hospedava quando pregava em Londres. Ela era, de acordo com um amigo, uma mulher tola e desajeitada que não lhe trouxera beleza nem dote. O casamento foi uma desgraça e um erro. Esse era o julgamento do amigo. O próprio Hooker estava satisfeito com Joanne, chamando-a de sua esposa bem-amada, e escrevendo:
Mesmo em seu primeiro estado, a mulher foi moldada pela natureza não apenas após o homem em relação ao tempo, mas também inferior a ele em excelência. Contudo, apresentando-se aos nossos olhos em tão própria e doce proporção, é mais facilmente percebida do que definida. E aqui mesmo reside a razão para aquele tipo de amor que é a base mais perfeita para o matrimônio raramente ser capaz de fornecer de si mesmo qualquer razão. É uma declaração comovente ao vir de um homem assim. Nos próximos capítulos, discutiremos se ele tinha base bíblica para crer que a mulher é inferior ao homem em excelência. Mas tal fato deve ter parecido evidente a ele e, portanto, não carecia de autoridade superior. Todavia, ele deve ter conhecido aquele tipo de amor que é a base mais perfeita para o matrimônio, e ninguém pode discutir com ele a esse respeito. Capítulo 33. A aceitação da ordem divina. Algo que faz um casamento dar certo é a aceitação de uma ordem divina. Ou há uma ordem ou não há. E se há uma ordem que é violada, o resultado é a desordem. Desordem no nível mais profundo da personalidade. Creio que há uma ordem, estabelecida na criação do mundo. E creio que boa parte da confusão característica de nossa sociedade resulta da violação do desígnio de Deus. O projeto arquitetônico foi perdido. Todos estão tentando adivinhar como o edifício deve ser. Ontem foi concluída a missão Apollo-Soyuz, a reunião de americanos e russos no espaço. Quantos complexos e incríveis detalhes tiveram de ser postos em funcionamento, ajustando-se e cooperando perfeitamente durante 10 dias, a fim de conectar as duas cápsulas espaciais e em seguida separá-las e direcioná-las aos seus destinos designados na Rússia e no intransitável Pacífico, tudo cronometrado. Na cápsula americana, houve uma variação de tempo de 24 segundos em 10 dias. Mas havia um desígnio. Tudo fora ordenado e planejado. Tudo correu de acordo com o plano. E que alívio recompensador todos nós sentimos porque tal sucedeu. Que alívio é saber que existe um desígnio divino. Esse conhecimento é o segredo da serenidade. Jesus é o exemplo perfeito de um ser humano que viveu em serenidade e obediência à vontade do Pai. Ele se movia pelos eventos de sua vida sem confusão ou pressa, cheio de graça ao se encontrar com homens e mulheres. Ele era capaz de dizer, eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. E certamente ele agia assim sem os 24 segundos de variação. No final de seu tempo com os discípulos, ao se sentar com eles para a ceia, sabendo o que estava prestes a acontecer, ele lhes demonstrou que o conhecimento de sua origem e destino o capacitava a fazer coisas que lhes teriam sido impensáveis. Sabendo Jesus que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. João 13, 3-4. Sabedor de sua iminente traição e em face de sua própria morte, ele assumiu o lugar de um escravo e lavou os pés dos discípulos. Ele pôde agir assim porque sabia quem era e de quem era. Ele também seria capaz de enfrentar os eventos da noite e do dia que se seguiriam. Não foi a fraqueza que o capacitou a se tornar um escravo. Não foi a resignação que o conduziu ao Calvário. Ele havia aceitado e desejado a vontade do Pai. Você e eu podemos ser firmadas, guiadas e sustentadas por conhecermos de onde viemos e para onde vamos. Saber que o mundo inteiro se move em harmonia segundo a ordem de Deus traz uma estabilidade maravilhosa. A noção de hierarquia vem da Bíblia. Originalmente, as palavras superior e inferior referem-se a uma posição e não a um valor intrínseco. Uma pessoa sentada no topo de um estádio seria superior a, estando acima de, uma pessoa na primeira fila. Querubins e serafins eram superiores aos arcanjos, arcanjos aos anjos, e o homem foi criado por um pouco menor que os anjos. Hebreus 2, 7. A terra e suas criaturas foram formadas antes do homem. Então a posição do homem na escala divina não é necessariamente determinada pela cronologia da criação, pois isso daria aos animais um lugar superior. Sua posição lhe foi atribuída ao receber a ordem de subjugar a terra e ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os seres viventes que se movem sobre a terra. Sob seus pés, tudo lhe puseste, escreveu o salmista. Salmos 8, 6. Os salmos estão cheios de expressões da autoridade e do controle de Deus, expressões de medição, limitação e direção. O Salmo 104, por exemplo, fala disso. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado.
Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. O Senhor fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Envias o teu espírito, eles são criados. Versículos 5 a 30. O livro de Jó descreve o planejamento perfeito, a medida, os limites e a harmonia. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. O mesmo capítulo usa expressões como encerrou o mar com portas, quando eu lhe tracei limites, deste ordem a madrugada, fizeste a alva saber o seu lugar, portas da morte, portas da região tenebrosa, depósitos da neve, o caminho para onde se difunde a luz, caminho para os relâmpagos dos trovões, um lugar para tudo e tudo em seu devido lugar. Já um homem esmagado por seus próprios sofrimentos físicos e perdas materiais é levado a um novo e profundo conhecimento de quem Deus é, bem como a um reconhecimento de que tudo está inteiramente sob o comando divino. As estrelas mantêm seu curso e os mares seu limite. A lua se põe, o sol nasce, as marés vão e vêm. Os animais respondem à sua própria natureza e a vegetação cresce e produz flores e frutos nas estações designadas. Em um surpreendente contraste, a carta de Judas refere-se a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou, em outra tradução, não conservaram suas posições e, como resultado, Deus os tem guardado sob trevas em algemas eternas. Anjos e homens, até onde sabemos, são as únicas criaturas culpadas dessa recusa em manter seus lugares designados. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, escreveu Jeremias. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias 8:7.